Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de Química. Eu sou a professora Yara Graça e vou acompanhar vocês nessa revisão. Então, bora dar uma olhadinha no que nós vamos falar hoje. Aula 16, revisão e avaliação. Nós vamos nos aprofundar um pouco mais em todos esses conteúdos, né, para revisar um pouco mais sobre esses assuntos, tá bom? Então, estejam preparados e vamos para a aula. Olá, queridos! Então, vamos iniciar aí esse momento de revisão, reforçando conteúdos, revisando conceitos que foram importantes, tá bom? E aí nós vamos iniciar com a ideia, né, esses conceitos de teoria de instabilidade atômica, olha só, né? E aí a gente reforça que para que ocorra todo aquele processo, né, de emissão de partículas radioativas, o decaimento radioativo, é necessário antes que exista um núcleo atômico instável, tá? Então, para que tudo isso aconteça, né, isso se deve a esse núcleo atômico instável e é ele que emite a radiação, tá? Então, esse núcleo estável emite a radiação. Vamos reforçar aí sobre as partículas, né, o tipo de decaimento que pode acontecer. Então, nós temos o alfa, o beta e a gama, né, a onda eletromagnética que a gente chama de gama, né? Então, no caso do alfa, dessa partícula alfa, a emissão é de 2 prótons e 2 nêutrons. Então, a gente vai ter um que a gente chama de núcleo do hélio, númerozinho 2 embaixo, número 4 em cima, né? Já no caso da beta, a conversão, como você está vendo ali, né, de um nêutron em próton e vice-versa também acontece. E para a onda eletromagnética gama, que está representada lá embaixo, né, ela sempre vai estar presente junto ali de uma das emissões de partícula alfa ou beta, tá? Então, na maioria das vezes, essa onda eletromagnética, ela vem junto, né, como forma de energia, junto da emissão dessas partículas, tá? E ela é a emissão de radiação eletromagnética para liberar essa energia, para que esse processo, né, esse fenômeno aconteça, tá? Continuando aí a reforçar as ideias, nós temos os exemplos mais na prática, né, de como que a gente costuma representar essas equações, né, do decaimento, no caso aqui, esse exemplo em especial, o decaimento do urânio, né? Então, nós temos aí o urânio 235, ali acima está 238, né? Porque se utiliza o que chamamos de urânio enriquecido, né? Mas ali o número de massa, 235, embaixo, né, o número atômico 92. E aí, o que acontece? Esse átomo é instável, né? E aí é o que a gente chama de instabilidade atômica, né? Então, ele é instável, ele está doido para se transformar em algo que tem estabilidade, né? E como é que isso acontece? O que é possível fazer aqui dentro do conceito da química, né? Então, é possível que esse urânio emita essa partícula. No caso aí, né, o tipo de emissão é a alfa, tá? Então, a emissão da alfa, a gente tem o número 2 embaixo, que é o número de prótons, e o número 4 em cima. Lembrando que o número de cima é o número de massa, então o somatório das partículas, né, dentro desse núcleo, prótons e nêutrons, né? E aí, o que era urânio, como você está vendo aqui, né, vai se transformar em outro elemento, né, que é o elemento tório, tá? Então, esse elemento urânio, a partir do momento que emitiu essa partícula alfa, ele se transforma em um outro elemento que tem mais estabilidade atômica, né? Um elemento estável, tá? E aí o tório tem 90 de número atômico, então antes era 92, emite 2 partículas, agora é 90. E o númerozinho de cima, né, que é a massa, que antes era 235, agora, você tá vendo aí, é 231. Tá bom? Ali abaixo a gente consegue observar o esquema de esferas, né, que a gente costuma chamar, mas é a mesma representação da equação, tá? O urânio, o tório e a emissão dessa partícula alfa, né? 2 e 4, que é o mesmo núcleo do hélio, tá? Bom, vamos continuar reforçando aí as ideias e aí eu trago para vocês os conceitos que também são muito importantes, que é a ideia de meia-vida, tá? Então, quando a gente fala desse decaimento radioativo, a gente está falando, a gente tem que falar, tem que reforçar, né, esse conceito de meia-vida. E o que é a meia-vida, né?
A meia-vida é o tempo que leva para metade dos átomos instáveis decaírem, tá? Então, toda meia-vida, a gente sempre vai pensar na metade daquele material, ok? E aí a gente tem que lembrar, né, que cada radioisótopo tem o seu próprio período de meia-vida. Existem radioisótopos, né, que eles são... tem períodos de meia-vida menores, de semanas ou horas, e tem radioisótopos que, né, tem períodos de meia-vida mais longos, de anos, décadas, até séculos e milênios, tá? Então vai depender muito aí do elemento que a gente está observando, né, desse radioisótopo que está sendo observado e analisado para poder determinar essa meia-vida. Mas o conceito é o mesmo. Chegou aquele período de meia-vida, que seja de horas ou de milênios, metade daquele material vai ter, né, decaído, que a gente chama, né? Vai ter não vai apresentar mais aquela radioatividade, tá? Então, se existia 100 gramas desse material e o seu primeiro tempo de meia-vida aconteceu, apenas 50 gramas, né, desse material vai continuar emitindo radiação. Os outros 50% já todos decaíram. E assim a gente vai contando a cada período de meia-vida, tá? Trouxe aqui alguns exemplos para a gente observar essa diferença desse período de meia-vida, né? Exemplos de decaimento na natureza. Então, por exemplo, o urânio, que decai para o tório, né? Lembram da equação que eu mostrei agora há pouco, né? O urânio emite uma partícula alfa e decai para o tório, e a meia-vida disso aí é de 4,5 bilhões de anos. É muito tempo, né? É um tempo assim que a gente consegue nem estimar, mas é o tempo de meia-vida desse elemento, né? Carbono, mesma coisa, olha. O carbono 14, ele decai em nitrogênio 14 a partir de uma emissão beta, tá? E o tempo de meia-vida é de 5.730 anos. Então, já é grande ainda, lógico, a meia-vida, mas já é bem menor do que em relação ao urânio. No caso do carbono 14, ele tem uma aplicação, né, que é de datar objetos da arqueologia, tá? Então, essa ideia, né, das coisas muito antigas, é possível identificar uma data, precisar uma data a partir da utilização do carbono 14, né? Porque o tempo de meia-vida dele é de 5.730 anos, ok? E o terceiro exemplo é o do césio 137, que aí já tem um tempo de meia-vida menorzinho, né? De 30 anos, tá? E ele decai para bário. Então, lembrem-se sempre que esse processo de decaimento tem um elemento que está instável, tá doido para adquirir estabilidade, ele emite uma partícula, no caso aqui do césio é o beta, mas no caso do carbono é o beta também, mas no caso do urânio é o alfa. Então depende aí, cada elemento tem a sua partícula que vai emitir para adquirir essa estabilidade. No caso do césio, ele decai para o bário, então ele emite essa partícula beta e a sua meia-vida de 30 anos, tá? No caso do césio, né, aí historicamente ele é o responsável por um dos principais acidentes, né, nucleares radioativos, né, que aconteceram no mundo e em especial no Brasil, né, na cidade de Goiânia, tá? Eu trouxe um gráfico agora para vocês para a gente observar bem essa ideia do decaimento, tá? E aí o nosso gráfico é porcentagem da amostra, como você vê aí, né, no eixo Y, e no eixo X aqui embaixo, o tempo de meia-vida, tá bom? Aqui eu trouxe um exemplo do sanduíche, né, para a gente entender melhor como se dá essa questão da meia-vida. E aí a gente também coloquei valores, né, para a gente observar bem no gráfico. Então, nós temos lá em cima o sanduíche inteiro, tá? Então, eu coloquei ali, assim, a massa de 100, na porcentagem, melhor dizendo, de 100, né? Então, o sanduíche inteiro, nós temos 100% da amostra, tá? 100% da amostra, ele não foi tocado. É como se fosse aquele sanduíche ali todo ainda estivesse emitindo as radiações, tá? Aí, o que acontece, né? Nós temos o primeiro momento de meia-vida, tá lá embaixo, né, no nosso eixo X, tá escrito 1T, né? O primeiro tempo de meia-vida, que aqui eu não estipulei qual é esse tempo, eu apenas falei que existiu o primeiro tempo de meia-vida, né? O que vai acontecer com a massa dessa amostra, né? O que vai acontecer com a massa dessa amostra?
Então, a gente vai observar que ela vai diminuir pela metade, né? Então, o que eu fiz com o sanduíche? Metade. Então, o meu primeiro tempo de meia-vida, a gente vai ter a diminuição, né, dessas emissões das partículas pela metade. Então, a gente diz que decai pela metade, tá? Percebam aí, logo no início, o sanduíche inteiro, primeira meia-vida, somente a metade do sanduíche, tá? Aí a gente vai para a segunda meia-vida, olha lá embaixo, no meu eixo, X novamente, né, 2T. Na segunda meia-vida, o sanduíche já estava na metade, né? Agora a gente vai ficar só com a metade da metade. E assim a gente vai fazendo até chegar a uma quantidade praticamente zero, né, dessa amostra, tá bom? Então, a cada tempo de meia-vida, metade daquele material deixa de emitir essas partículas alfa ou beta ou gama, né? E a gente costuma utilizar o termo decai, né? Então, um elemento decai pela metade durante o seu período de meia-vida. Agora a gente vai falar bastante do césio, tá? Quero reforçar com vocês, né, que o césio 137, ele, né, teve esse acidente aqui no nosso país, lá na cidade de Goiânia, né? E o tempo de meia-vida dele, vamos nos apegar a essa ideia, né, do tempo de meia-vida, é de 30 anos, tá bom? Então, essa quantidade do césio presente na amostra a cada 30 anos, ela diminui pela metade, tá? Então, o tempo de meia-vida do césio é legal para a gente observar porque é um período curtinho. Parece pouco, né? Mas aqui, né, dentro desse conceito de meia-vida é pequeno, tá? Então, 30 anos é um tempo considerado aí curtinho, tá bom? Então, vamos analisar agora essa escala temporal aí, desde o acidente do césio, né? Então, a gente imagina que esse acidente aconteceu em 1987, tá? Que foi quando encontraram, né, a cápsula com esse material e essa cápsula, né, o césio presente ali foi distribuído, disseminado, várias pessoas entraram em contato, tá bom? Então, a gente vai considerar que naquele ano, em 1987, a gente tinha 100% das unidades de césio contaminando o ambiente, tá? Então, é como se fosse todo aquele material presente ali tá contaminando completamente. Aí, o que acontece? O período de meia-vida, como eu já falei, é de 30 anos, né? Então, passaram-se 30 anos. Desde 1987, 30 anos depois, é 2017, não é mesmo? Então, o que vai acontecer em 2017? Nós vamos ter apenas a metade de todo aquele material contaminando o ambiente, tá? Então, agora restam 50 unidades de césio 137, tá? Então, 30 anos depois, nós temos 50 unidades. Agora, a gente vai avançar mais 30 anos. Isso, agora em 2047, ou seja, 60 anos depois, né? Passaram-se 2 meia-vidas. Então, quer dizer que o que aconteceu com a quantidade? Antes era 50, metade de 50, 25, né? Então, depois de 60 anos, apenas 25 unidades de césio continuam contaminando, o que ainda é muito, tá, gente? A gente está falando aí de 25, mas ainda é uma quantidade, né, de contaminante muito grande. Passaram-se mais 30 anos, agora a gente está em 2077, e aí, né, 90 anos depois, nós temos a terceira meia-vida. E aí, mais uma vez, vai decair pela metade. Se antes era 25, a metade de 25 é 12,5. Então, nesse momento, apenas 12,5 contaminam. Tá? E assim a gente vai fazer, né, para todas as meias-vidas, até chegar, assim, num valor de 0, alguma coisa, né, 0,1, que aí é um valor que realmente a gente considera desprezível de contaminação, tá? Então, no acidente de Goiânia, uma quantidade significativa, né, desse césio foi liberada, e a ideia, né, é entender esse tempo de meia-vida ao longo do tempo, né? Então, apresentei para vocês aqui até os 90 anos, né? E aí agora a gente vai continuar falando um pouquinho mais desse césio. Ah, tá. Então, né, só para a gente reforçar,
Se a gente for fazer a continha, daqui a pouco eu vou apresentar uma tabelinha para vocês, né? Mas se a gente for fazer uma continha, a gente vai perceber que após 10 meia-vidas, tá? Então, se a gente for, aqui eu parei na terceira meia-vida, né? Mas se a gente for até a 10ª meia-vida do césio, vai restar ali por volta de 0,1%, né, do material original, tá? Então aí tá dentro do que a gente considera padrão e seguro para esse material, por exemplo, estar em contato com o meio ambiente, tá? Então, por isso que eu falei que dependendo do tempo de meia-vida desse material, às vezes esse material nem vai poder mais ir para o meio ambiente, porque dependendo, né, do radioisótopo, a gente vai ter um tempo de meia-vida muito longo. No caso do césio, né, 300 anos é o suficiente para que todo esse material, né, já tenha decaído e aí ele possa ser, né, novamente colocado assim, em contato, né, com pessoas e também com o meio ambiente. Olha só a tabelinha que a gente consegue observar bem, né, até o valor de 3,125, que é a última partezinha aí da tabela, né? Que é após passar 150 anos, né? Lá em 2137, apenas 3,125% desse material vai estar contaminando, né? Então percebam que aí, né, a gente tem, ó, 30 a primeira meia-vida, 60 a segunda, 90 a terceira meia-vida, 120 a quarta meia-vida e 150 a quinta meia-vida, tá bom? Então aí foi preciso 5 meias-vidas para que a gente pudesse obter uma quantidade pequena, mas assim, ainda não é uma quantidade segura, tá? Por isso que eu comentei que os 300 anos seriam aí sim suficientes para considerar, né, todo aquele material seguro com relação à contaminação. Bom, bora dar uma olhadinha agora nos efeitos dessa exposição, né, a esse césio 137, os principais sintomas observados na época, né, pelas pessoas que entraram em contato foi náuseas, vômitos, diarreia, fraquezas e fadiga, queimadura na pele, em casos daquelas pessoas que tiveram contato direto mesmo com o césio, hemorragias e danos ao sistema imunológico em doses muito altas. Aí nós temos ainda, né, doenças agudas de radiação, como é o caso de síndromes de radiação aguda. Em casos de exposição a doses muito elevadas, pode ocorrer um severo dano aos tecidos e aos órgãos, levando, por exemplo, a complicações como falências medulares, infecções e até a morte, como aconteceu, né, no episódio, no evento. Então, algumas pessoas morreram assim, logo após o contato, mas outras, né, acabaram desenvolvendo doenças por conta da exposição, tá? Então, tem famílias que até hoje ainda sofrem com os efeitos, ok? Bora continuar aí falando, né, sobre esses efeitos. Efeitos crônicos, então, por exemplo, né, esses efeitos são a longo prazo. Aumenta o risco de câncer, especialmente a leucemia e tumores sólidos, devido à capacidade do césio 137 de emitir radiação ionizante, que danifica o DNA das células. Também danos ao sistema reprodutivo, podendo, por exemplo, causar infertilidade ou até má formação dos fetos, né? E aí, a gente vai dar uma observada em como se dá essa distribuição do césio 37 no corpo, né? Então, quando ele entra ali em contato com o nosso corpo, ele se comporta de forma muito semelhante ao potássio, que é um elemento super importante para o nosso organismo, tá? Então, ele meio que se camufla, né? E parece com potássio quando ele entra em contato com o nosso corpo. E ele acumula-se principalmente nos músculos e nos tecidos moles. Então, a sua meia-vida biológica no corpo é de cerca de 70 dias, mas a exposição contínua, né, aquela que você todo dia está lá em contato, pode levar ao acúmulo de doses perigosas. E com relação à contaminação ambiental, né, a gente falou aí dessa contaminação no nosso corpo, né, nas pessoas, melhor dizendo, que entraram em contato com esse radioisótopo, mas o ambiente também sofreu bastante. Então, a exposição indireta, como, por exemplo, por meio dos alimentos ou então água contaminada, também pode levar à ingestão do césio 137, causando os mesmos efeitos que foram mencionados, né, anteriormente. Então, não somente entrar em contato com ele, propriamente dito,
vai causar todos esses problemas. Se, né, a pessoa ali entrar em contato com o ambiente que já teve contato com esse material, ela também provavelmente pode desenvolver todos, né, os sintomas que eu comentei inicialmente, tá? Então, só para apresentar um pouquinho de alguns fatos históricos, né, porque isso aconteceu no nosso país há bastante tempo atrás, mas é algo, né, que acabou naquela época revolucionando também, né, toda a maneira, as estratégias que a medicina, né, utiliza aí para ter um pouquinho mais de cuidado com relação a esses radioisótopos que são muito utilizados, eles são muito usados na medicina, tá, gente? Em vários equipamentos. Só que até o momento, né, até aquela época, ainda não existia aquele controle e tudo mais. Então, depois desse período, esse controle com esse material radiológico, ele ficou bem maior, né, justamente porque a gente observa aí todos os danos causados à saúde e também ao ambiente. Bom, por aqui a gente finaliza esse momento de revisão. Espero que vocês tenham gostado. Até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.